Saudações a todos. No livro Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, ela traz um tema no capítulo 16, teoria e prática, muito interessante, nos alertando para a necessidade da prática, da vivência, daquilo que aprendemos, daquilo que buscamos, daquilo que realmente desejamos, não é? E ela fala sobre a extensa biblioteca que a humanidade tem, sempre teve, né, com grandes pensadores, vinculados ao bem, outros muito pelo contrário, né, desejosos de trazer a desarmonia. E ela vai trazendo todos esses apontamentos, falando dessas lideranças perversas, que se utilizam desses meios modernos de comunicação, e vai ali se insinuando nos próprios lares, na intimidade doméstica, conquistam jovens inexperientes e sonhadores, exercendo sobre eles uma influência maléfica, destrutiva. E tantos outros pervertidos induzem-nos a atitudes agressivas, contrárias à cultura e à ética, disseminando a pedofilia, a anorexia, a bulimia, a prostituição, a drogadição, o suicídio, como espetáculos de exaltação da personalidade enferma. Então, tudo isso adentra os lares, né, através das comunicações modernas. E esses clãs, esses grupos odientos se comprazem em gerar essas dificuldades para a comunidade. Aliás, eles se empenham nisso, né? Eles têm um propósito, isso alcança encarnados e desencarnados, que têm esse propósito de atingir as massas, desestruturando, desencaminhando, para que o bem não se instale na Terra, ou seja, para que tudo aquilo com que eles se comprazem permaneça, né? E ela continua analisando, falando, vamos ver aqui, vivendo-se num mundo de intercâmbio espiritual, muitas dessas teorias são insufladas por mentes que estagiam além da morte e comprazem em conduzir para o bem ou induzir à prática do mal as criaturas com as quais se encontra em sintonia, que evidentemente só somos alcançados se abrirmos o canal, né? Há de haver a sintonia para que haja a influenciação. Então, há mentes voltadas ao bem, que buscam nos influenciar, e ao mesmo tempo, essas infelizes mentes que buscam desestruturar a nós, a todos nós, como uma missão a ser cumprida por eles, né? E ela vai colocando, mas vamos pegar aqui, que depois de todas essas teorias, depois de todos esses grandes pensadores, vamos voltar agora para aqueles que trouxeram grandes avanços, que ajudaram o homem a progredir, né? Desde aquele pensamento que o homem, a criatura humana, desde que ela foi criada por Deus, ela tem o pensamento contínuo. É a característica da humanidade, o pensamento contínuo, mas ainda muito embotado, ainda muito reduzido. Então, foi uma prática que se deu no seu processo evolutivo, né? O homem não tinha sentimentos, né? Os instintos foram sendo ali muito importantes no processo de preservação, né? Levando ali a desenvolver por automatismos muitas coisas, muito aprendizado, mas o sentimento foi sendo conseguido e definido com o tempo nesse processo evolutivo. O homem não tinha sentimento, ele não chorava por um afeto morto, né? O homem da caverna, ele aprendeu a chorar quando ele passou ali a enterrar um corpo de um afeto e sentir no coração aquilo que ele estava fazendo.
Tudo isso foi um aprendizado. O homem aprendeu a chorar, o homem aprendeu a ter sentimento, e é nesse estágio que nós os encontramos, trabalhando os nossos sentimentos, né? E muitos vieram nos ajudar, né? O tempo foi passando, grandes homens vieram, grandes pensadores vieram nos ajudar a desenvolvermos-nos melhor, né? Muitos ali que vinham como trabalhadores do Cristo, né, para dar o avanço, mas o importante é percebermos que todo grande pensador levava ao conhece-te a ti mesmo, porque não há uma outra forma de nós buscarmos um crescimento íntimo sem nos conhecermos. E é isso que ela vai desenvolvendo, né? Que o autoconhecimento é uma necessidade urgente para todo aquele que descobre o valor da conscientização de sua existência. É muito interessante falar existência, porque podemos, evidentemente, falar vida, né? Mas vida, vamos supor, nesta vida eu busco tais e tais coisas. A vida ela é uma constante, né? Ela não termina e nem a partir do momento que nós somos criados, nós temos vida, né? Então, na verdade, a linguagem mais apropriada seria existência, né? Então, ela coloca, descobre o valor da conscientização da sua existência, né? Então, no nosso caso, nessa existência que estamos tendo hoje, cada um de nós aqui encarnados, autopenetrando-se, descobre os valores positivos e os prejudiciais que se lhe encontram no imo, predispondo-se a transformações para melhor, alterando os hábitos viciosos em que se intoxicava e adquirindo a visão nova em torno da existência. Então, quando há esse despertar, esse desejo, né, de realmente se colocar no caminho, há essa busca, há essa busca do autoconhecimento, porque senão não aconteceria. Aquele que realmente quer estar no caminho e seguir, ele vai buscar conhecer-se. De imediato, compreendendo o significado libertador do sentimento de amor, aprende a viver com o necessário, sem o apego mórbido às pessoas. Então vamos ouvindo, porque ela fala isso para todos nós, né? De imediato, quando há esse entendimento, compreende o significado libertador do sentimento de amor. Porque o amor tem que nos libertar, né? Então o homem, quando se encontra nesse estágio, ele aprende a viver com o necessário. Evidentemente, temos ali no livro dos Espíritos que um homem ali abastado, ele não precisaria usar tamancos, né, como usava ali na época, os tamancos, mas ele não cria, né, trazendo aqui para o nosso entendimento, não cria tantas necessidades supérfluas, né? Porque a modernidade nos leva a desenvolvermos muitas dependências, muitas necessidades, e evidentemente que aquele que quer trilhar nesse caminho de uma forma mais firme e direta, ele não vai, mesmo tendo muitas condições, ele não vai se permitir, porque nem deseja, adquirir tantas necessidades, né? Então ela coloca, aprende a viver com o necessário, sem o apego mórbido às pessoas e às coisas que entulham os espaços, dispondo-se a cooperar, constituindo a família fora da consanguinidade que se amplia na direção da universal. Então, quando o homem desperta para esse caminho, e mergulha em si mesmo na busca de melhorar-se, né? Tanto descobrindo os seus potenciais como as suas fragilidades, as suas dificuldades, as suas tendências, ele percebe que ele tem que se dedicar e se devotar à família, mas ele consegue estender à família
fora da consanguinidade. Então, isso já é esse caminho, né, para esse sentimento maior que nós percebemos que esses grandes espíritos, né, e esses grandes homens que encarnam entre nós possuem. Automaticamente, equipa-se de resistências para vencer o mal que nele mesmo existe, assim como o mal que outros lhe direcionam, permanecendo saudável e alegre em razão do bem-estar proporcionado pelo nobre sentimento que possui. Então, ele procura vencer o mal que ele percebe que há nele e vencer o mal também que lhes endereçam pelos pensamentos, pelas vibrações amorosas, né? Então, quem vibra no bem se torna imune a vibrações do mal. Como consequência, somente deseja ao seu próximo aquilo de melhor a que aspira. Então, ele deseja para o próximo o que de melhor ele aspira para ele. Pelo que luta em favor de cuja conquista se entrega. Então, tudo de bom que ele deseja para ele deseja para o outro. Esses postulados, teorias inspiradas por Deus para servirem de roteiro de equilíbrio ao ser humano, têm constituído pilotis para a edificação do bem em todos aqueles que se lhes aplicam no cotidiano. Ao mesmo tempo, são teorias muito fáceis de ser praticadas, porque dispensam qualquer tipo de esforço, não impondo cansaço nem tédio, por mais que sejam vivenciadas. Na terapêutica preventiva aos transtornos de conduta, o amor é de vital importância, da mesma forma que ocorre na de caráter curativo. O bem é sempre melhor para quem o cultiva, porque é o filho predileto do amor. Então, o bem é o filho predileto do amor, irmão gêmeo do autodescobrimento e companheiro da ação solidária. O ser humano encontra-se saturado de teorias, necessitando da demonstração dos seus resultados, a fim de eleger com segurança e serenidade aquelas que melhor lhe atendam às necessidades do sentimento e às aspirações da mente. Então, temos muita coisa boa em mãos que nos chegam, dentro das mais variadas crenças, dentro das mais variadas buscas, temos muitas coisas boas que nos alcançam. É hora de colocar em prática tudo isso que temos. Cansado de buscas inúteis, vê-se agora constrangido à viagem interior, na expectativa de encontrar respostas para as perguntas angustiantes que lhe causam tormentos, quais sejam o que existe além da morte, como será a vida além do túmulo, que fazer para encontrar a paz, né? Então são todos esses questionamentos que vão encontrando as respostas, né? Porque existe uma expectativa muito grande de se encontrar essas respostas para perguntas que se tornam muito angustiantes para aqueles que não têm onde buscar essas respostas. De alguma forma, o excesso de tecnologia desfraudou-o, porque lhe ofereceu conforto externo, algumas excepcionais contribuições em diversas áreas, especialmente na da saúde, mas não resolveu todas as questões, especialmente aquelas que dizem respeito à sua realidade íntima. Não seja de estranhar-se, portanto, que a sociedade do terceiro milênio, cansada de prazer e de sofrimento, de poder e de frustração, de glórias transitórias e de lutas exaustivas, de grandeza mentirosa, pare na desabalada corrida que se entrega em alucinação para voltar às suas origens espirituais, para encontrar o repouso na prece, a alegria na caridade, a saúde no estímulo de viver, a fraternidade e a esperança no amor. Então, o homem do terceiro milênio que veio para encontrar-se
a si mesmo e aprender a amar-se profundamente, porque só aquele que se ama consegue amar o outro, né? O homem do terceiro milênio, que somos nós, né? Cansados das frustrações, cansados das glórias transitórias, das lutas exaustivas que só nos levam a uma grandeza mentirosa, que se esvai, né, que se desvanece ali nas nossas mãos, porque criamos fantasias mentirosas que nos agradam. Cansados de tudo isso, vamos nos voltar a nós mesmos, nessa busca íntima, nesse despertar íntimo. E ela continua e finaliza. Estes são os dias especiais e revolucionários, nos quais as multidões, cansadas de frivolidade e de gozos vãos, farão a sua viagem na experiência do autoencontro, da autoiluminação do bem-fazer, transformando essas veneráveis teorias em práticas existenciais ditosas. Não tenhamos dúvida de que isso vai acontecendo com cada um de nós no seu tempo, mas haverá sempre esse despertar. E por trás desses sorrisos que exalam tanta alegria, quantas vezes, né? Alegrias conseguidas em bases muito tênues, né? Na areia, como Jesus falava, né? Como Jesus nos falou, tudo isso não tem sustentação. E se perguntássemos o que vai, ou se olhássemos melhor o que vai por trás daquele sorriso largo, né? Daquela aparente alegria, veríamos que existe ali alguém que já se questiona, que tem todo o conforto possível ao seu redor, todas as facilidades que essa modernidade nos traz, mas não consegue vencer o vazio íntimo que vai nos seus corações. E é esse sentimento que fará com que nos voltemos para o alto, nos voltemos para Deus, nos voltemos para Jesus descrucificado que essa doutrina nos traz. Nós não choramos a paixão, né? Porque nós sabemos que aquela tarde, na 9ª, em que Jesus é crucificado, parte, né? E abandona aquele corpo que o serviu nessa encarnação, nessa única encarnação entre nós, nós sabemos que se foi o dia mais triste da Terra, aquele 14 de Nissan, ele se desvanece naquele domingo de alegria, da boa nova, com Jesus voltando materializado, entendamos bem as leis que nos regem. Jesus materializou-se diante de Maria Madalena, mandou avisar os amigos, esteve junto dos amigos, esteve ali junto deles, e que alegria não foi quando ele disse: "O que tens para comer?" Então, aquela manhã radiosa daquele domingo, muito rápido, sexta-feira na 9ª, que é a nossa, é a nossa 15 horas, né? Porque o judeu conta das 6 horas e vai até 3 horas da tarde, a 9ª. Desde esse momento até o domingo de manhã, bem cedo, né? Porque elas foram cedo, logo cedo, aquelas 3 mulheres foram lá para o sepulcro. E é isso que fica. E é isso que fica, essa alegria que Jesus trouxe, nos provando, não com exclusividade, porque a imortalidade é um fato, a presença de um espírito desencarnado entre nós, se apresentando, é um fato, mas o especial, né? O especial porque foi Jesus que disse que viria no terceiro dia, voltaria.
e voltou ali com o corpo que ele teve, com a materialização do corpo que ele, como que eu vou explicar? Com a aparência, para que todos entendam, com a aparência do corpo que ele já havia abandonado, a aparência, ele materializou-se com a aparência do corpo que ele aqui teve como Jesus. Então, o Cristo, enviado de Deus, né, que veio trazer para nós, desvelar para nós, nos trazer o pensamento de Deus, é através dele que nós conhecemos a Deus, né? Nos trouxe, portanto, a boa nova, a lei do amor, né? que rege, que deve reger todas as outras leis, né? E é isso que fica para nós. Então, bendita a doutrina que descrucifica o Cristo, não mais aquele Cristo da infância, abatido, não, é Jesus, Jesus de braços abertos, Jesus aonde está uma lágrima, Jesus onde está uma dor, porque ele disse, estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim dos séculos, e se nós não sentimos, é porque nós não estamos com ele. Paulo disse, né? Sinto que agora o Cristo vive em mim. Então, esses são os modelos, distantes de nós, evidentemente, mas é um modelo, é um caminho. Paulo chegou a esse ponto. Nós estamos aqui, mas vamos trilhando. Então, há necessidade dessa ligação para que essa verdade, para que esse conforto que Jesus trouxe a todos aqueles que ouviam e que ouvem, estarei convosco até o fim dos tempos. Que possamos também estar com ele. E é isso. Meditemos muito. É muito importante essa introspecção, esse auto-penetrar-se. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Foram as palavras que ele disse ali, especialmente quando esteve junto deles. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, né, o irmão X. Ele fala sobre o bom ânimo. Ele fala a respeito de Bartolomeu, que era um dos apóstolos ali, um dos discípulos mais dedicados, porém inúmeras vezes ele tinha ali, trazia uma tristeza dentro dele, né? Muitas vezes Jesus ali surpreendia Bartolomeu em meditações ali profundas. E houve um momento em que teve a oportunidade de uma conversa ali a sós com Jesus, né? Em que Bartolomeu diz ao Cristo, Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecesses que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, é o jogo das ambições, é a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus o olhou brandamente e lhe falou com serenidade. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança diante dos novos ensinamentos. Mas tudo o que eu quero é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se eu já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que lutam na terra.
Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a todos aqueles que a receberem de coração. Então, nesse primeiro momento, Jesus diz a Bartolomeu que a mensagem do Evangelho, como a própria tradução já diz, Evangelho é a Boa Nova, deve trazer a todos nós, né, deveria trazer a ele de fato essa alegria, essa esperança, né, e que isso de fato se realizaria ao longo dos tempos, mas para que isso se solidificasse no espírito dos povos, teria que começar no coração de cada um. Então é um ensinamento bem interessante, porque nós desejamos a paz no mundo, queremos um mundo mais fraterno, menos violento, mais solidário. No entanto, o mundo que é a soma dos esforços de cada um de nós. Então, se eu anseio por isso, se eu desejo a paz no mundo, a paz no meu trabalho, a paz na minha família, isso deve ser começar por um trabalho individual, porque isso tem um efeito multiplicador. Se nós nos tornamos criaturas um pouco melhores, isso vai ali influenciando todos aqueles que convivem ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados. Então, quando pensarmos, eu quero que a paz no mundo ela se construa, ela se faça presente e firme, devemos nos perguntar o que temos feito, o que eu posso fazer, ainda que pequeno, ainda que dando os primeiros passos, para contribuir para que isso aconteça. Às vezes a gente acha que muito pouco é quase nada, mas basta pensarmos qual é o valor da chama de uma vela quando está tudo escuro. É apenas uma vela, é apenas uma chama, mas aquela chama clareia, acalma ali uma criança, enfim. É algo aparentemente pequeno, mas que tem um valor muito grande nos momentos ali de escuridão. E Jesus continua dizendo: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso. Olha que interessante, né? Que os instantes da manhã ou o final do dia, né, as horas ali, como ele diz, as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso. Então devemos nos atentar muito a isso, para que os nossos primeiros pensamentos de manhã, eles sejam, nós possamos agradecer, abençoar, como diz André Luiz, abençoa a vida para que a vida te abençoe. Da mesma maneira que os momentos finais do dia devem ser ali momentos de serenidade, de recolhimento, de acalmar a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos ali uma noite mais tranquila, uma noite de refazimento. Por isso ele diz que os instantes deliciosos da manhã ou as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso. Mas ouve-me bem, Jesus diz, na atividade ou no descanso, a oportunidade de uma hora, de uma leve, de uma pequena ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então ali uma ação pequena, uma palavra, escutar alguém, uma ligação, um bilhete, uma mensagem, enfim, pequenas coisas, mas que elas têm ali um poder muito grande, porque talvez é tudo que alguém do outro lado precise, do nosso silêncio, ou da nossa palavra, ou da nossa prece, ou de um telefonema, enfim. Em geral, os homens abusam desse ensejo, dessa oportunidade preciosa, para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, mais duras, que são obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Em outro momento, Bartolomeu pergunta: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares,
Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Jesus sabiamente responde: a verdade não exige, ela transforma. Olha que interessante essa resposta do Cristo. A verdade não exige, ela transforma. Então não tem uma exigência que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo, mas à medida que nós conhecemos a verdade, que conhecemos ali o Evangelho, mais do que conhecer, né? À medida que gradativamente ele vai ali ganhando força no nosso comportamento, ele vai modificando o nosso pensamento, a nossa atitude, isso nos transforma, né? Então não há uma exigência, mas à medida que vamos buscando essa verdade, ela vai nos transformando. O Evangelho não poderia reclamar, né? Não poderia exigir estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, que a coragem, que a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então ele diz aqui de uma maneira bem interessante que o Evangelho não exige ali estados especiais dos seus seguidores, dos seus discípulos. Não exige a perfeição, porque ninguém de nós tem a perfeição. Somos ainda espíritos em luta que trazemos as nossas conquistas e as nossas dificuldades, as nossas angústias também. Mas ele fala que a alegria, a coragem, a esperança, independente do nosso estado, isso é uma coisa que nós devemos buscar sempre, né? Sempre. E não nos fixarmos, como ele diz, um pesadelo de uma hora. Porque esse pesadelo de uma hora a gente pode encarar como um dia, como uma fase da nossa vida, em que tudo parece conspirar contra nós, mas nós temos que ter essa lucidez de pensarmos, isso é um momento, isso é uma fase, isso vai passar. Porque se olhamos para trás, quantas dificuldades enfrentamos que naquele momento elas pareciam ser pesadas demais, elas pareciam ser insolúveis, parecia que aquilo nunca ia acabar, no entanto aquilo passou e hoje estamos ali, talvez enfrentando outras lutas, mas percebemos que quantas lutas que já superamos, né? Então, nesses momentos de grandes dificuldades, tenhamos a calma de pensar, isso vai passar, né? Como o Chico nos ensina. E Bartolomeu pergunta: Mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Pergunta ali então o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura, né, a alegria que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou será a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza somente pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor? Por entre as luzes do caminho, ele pergunta para Bartolomeu: não será a diversidade nos negócios do mundo, né, as frustrações nos negócios materiais, um convite para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então nós podemos ter aqui na terra, né, as nossas decepções, as nossas desilusões, as adversidades nos negócios, né, em que tudo parece que não caminha como gostaríamos. Mas quantas vezes essas dificuldades nos fazem ali buscar ajuda, buscar a paz, nos faz voltar os nossos olhos um pouco mais para a espiritualidade, para o autoconhecimento, para a nossa paz, né? É claro que vivemos no mundo material e, como tal, nós temos ali as necessidades materiais, de sobrevivência, do lazer. Mas aí a gente uma vez mais lembra aquela frase que diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então é possível sim que tenhamos a nossa vida material, mas que isso não seja a grande prioridade, que isso não sufoque ali os germes de bondade, de esforço, de solidariedade, de compaixão, que todos nós trazemos dentro de nós, né? Então, é dar ali a cada coisa o peso que cada coisa merece.
Então fica aí para a gente refletir ali nesses pontos tão importantes, né? O texto se alonga um pouco mais, mas pensarmos, né, o que temos feito, mas acima de tudo, cultivarmos ali esse bom ânimo, né? Essa certeza de que nós estamos aqui para vencermos as nossas lutas, porque por vezes nos perguntamos, até quando? Até quando eu vou permanecer ali talvez com esse desânimo, com essa falta de fé, que parece que nada dá certo, que parece que o mundo está um caos, mas temos passado ali por grandes transformações, e se de fato muitas dificuldades nos surgem, isso já estava previsto. De outro lado, nós nunca vimos tantas pessoas buscando a espiritualidade, nunca vimos tantas pessoas se engajando ali nos trabalhos sociais, né? Essa preocupação com a própria natureza, o respeito aos animais, crianças aí nascendo com essa lucidez muito grande que a gente se pergunta, onde esse menino aprendeu isso? De onde vem esse senso ali de solidariedade? Enfim, espíritos que já vão renascendo para estimular, para alavancar o nosso progresso. Mas muitas vezes espíritos ali que nascem de uma maneira discreta, silenciosa, mas que vêm aí ajudando a acelerar esse progresso. Então tenhamos a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, e que há muito ali para percebermos de coisas positivas acontecendo, né? Tanto do ponto de vista dos avanços materiais, da tecnologia, da medicina, sobretudo, né? Do ponto de vista espiritual, as pessoas se voltando mais ali a Deus, buscando ali uma razão maior para a sua existência. Então há muitos sinais de que muita coisa, apesar do aparentemente caos, mas tudo isso tem trazido uma aceleração ali da busca pela espiritualidade, né? Então não nos deixemos conduzir ali pelas notícias ruins, né? Porque há muitas e muitas notícias boas que elas ficam ali abafadas, sufocadas, né, pela onda de tristeza, pela onda de desânimo, mas há muitas coisas boas acontecendo, há muitas pessoas fazendo bem, como foi dito antes, às vezes de uma maneira discreta, silenciosa, mas tenhamos ali, como diz Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e percebermos quantas coisas boas temos ao nosso lado, né? Aquela velha história do copo que está ao meio, eu posso falar que ele está com a metade de água, posso falar que ele está meio vazio ou meio cheio. Depende ali do meu ponto de vista, depende daquilo que eu tenho observado, né? Então, cultivemos dentro de nós então, esse bom ânimo, essa boa vontade. Como diz no Evangelho, os Espíritos nos falam: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, que queremos ali com toda a nossa alma, o nosso coração, essa vontade que vai nos estimular, que vai nos ajudar a vencer gradativamente, dia a dia, as lutas que trazemos e percebemos a beleza da natureza, a bondade de Deus e as coisas boas que nos cercam. Que Deus nos ilumine, hoje e sempre.